recapitulando, hein? Vamos lá. Declaração de escopo. Né? Vou colocar aqui problemas que o projeto vai resolver. Então tem que saber o que o projeto vai resolver. Um projeto não é feito à toa, ele tem que ter uma razão, ele tem que ter motivo. Então vou declarar isso aqui porque o projeto vai ser feito para resolver esses problemas. Se o escopo do projeto não resolver os problemas, o projeto não teve sucesso. Só que motivador de projeto não precisa ser só problema. Pode ser uma oportunidade também. Daí, de novo, vou descrever o escopo do projeto para aproveitar essa oportunidade. Fiz o projeto, não aproveitou a oportunidade, não teve sucesso. Só que daí eu tenho oportunidades e tenho problemas. Aí eu tenho objetivo também, aonde que eu quero chegar. O escopo do projeto tem que ser capaz de conseguir atingir esses objetivos. Então, aí nós temos essas questões chaves aqui. Aqui eu tenho restrições, premissas, eu tenho também limite do projeto, é muito importante, né? O que eu não vou fazer. Né? Isso é importante para não ter mal entendido, chegar no final do projeto, achei que tinha que fazer isso também, mas eu não achei, mas para mim estava implícito, aquele mal entendido, então a gente já elimina aqui, porque esse documento ele vai ser validado pelo cliente. Né? A WBS, dicionário WBS, a declaração, WBS, dicionário WBS, eles têm que ser validados pelo cliente. Então, com base nisso, olha, se a gente fez esses 3 documentos de maneira consistente, pessoal, o que a gente tem de planejamento para lá vai ser feito em cima do que a gente precisa trabalhar. Se eu não definir o que eu vou fazer, o que o cliente precisa antes, pode ser que eu tenha um monte de trabalho à toa, baseado numa premissa de escopo errada. Né? Então, primeiro eu defino o que a gente quer para depois a gente continuar o planejamento. Na sequência, declaração de escopo dá um norte. Né? WBS declara todas as entregas do projeto. Então aqui a gente vai ter produto, serviço e resultado. Aí lembrando daquele exemplo lá do churrasco, né? A gente vai dividir aqui a WBS por categorias do que a gente vai entregar. Alimentos, bebidas, infraestrutura, entretenimento, coisa dessa natureza. Aqui a gente está entrevistando o cliente, dizendo assim, cliente, o que você quer receber no projeto? Ele vai falar, eu quero receber caipirinha, quero receber cerveja, ou então quero receber picanha, maminha, enfim. Aí tudo isso que ele está querendo receber, som, ele quer receber entretenimento, bola de futebol para jogar, tudo isso vai gerar um trabalho para a gente. A gente vai ter que comprar produtos, vai ter que ter gente para preparar a caipirinha, vai ter que ter o local para jogar futebol. Então aqui estão as entregas que geram trabalho para a gente no projeto. Só que aqui é só entrega, hein, pessoal? Isso aqui não tem mais nada além de entregas. As atividades, elas estão ali na frente, que são a lista de atividades. Então a gente tem que aprender a definir o que são entregas. Para não haver equívoco, entrega, cerveja. Se eu não definir o que é entrega a cerveja, pode ser que a gente receba uma cerveja Sintra. Quem gosta de cerveja Sintra? Kaiser, quem gosta de Kaiser? Itaipava. Subindo um pouquinho. Brahma. Skol, não? Boêmia. Então a gente vai definir o que é. Picanha. O que eu quero? A maturada, não é? A especificação técnica para não haver qualquer dúvida com relação à entrega, pessoal. Então até aqui, gente, vocês concordam aqui que nesse cenário aqui a gente está com informações sobre o escopo do projeto bem completas? Na opinião de vocês, tem margem para dúvida com esses 3 documentos com relação ao escopo, gente? Não. Então é o seguinte, definimos o que é entrega do projeto, acordo com o cliente o que é escopo. Agora o resto a gente vai definir as práticas de gestão de projetos que são necessárias para fazer que tudo isso dê certo. Então assim, a entrega do cliente está definida, então agora a gente vai começar práticas de gestão de projetos para fazer com que isso funcione. Aí entra na mecânica aqui que é o seguinte, olha, se eu tenho uma entrega aqui, um pacote de trabalho, eu tenho que ter um trabalho relacionado à lista de atividades. Então, para cada pacote de trabalho, gente, a gente vai ter atividades a serem realizadas para essa entrega existir. Então, voltando àquele exemplo lá, o que eu preciso fazer de trabalho para entregar uma caipirinha, gente? Compra, né, para comprar açúcar, limão, tem que comprar, o que mais? Cachaça, ou vodka, coisa dessa natureza. Depois que eu fiz as compras, eu vou armazenar isso no local do churrasco. Depois que eu armazenar, na data do churrasco, eu vou preparar, terceira atividade. Depois que eu preparar, eu vou servir. Então, para entrega a caipirinha, eu tenho 4 atividades aqui. Para entrega entretenimento, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter o aluguel de um equipamento de som, eu vou ter selecionar as músicas, né? Depois eu vou instalar o aparelho de som e depois eu vou ter alguém operando o aparelho de som para ficar com música durante o evento inteiro. Então, para ter entrega e entretenimento de música, eu tenho mais 4 ou 5 atividades.
Aqui então, pessoal, para cada entrega, uma por uma da WBS, eu vou me perguntar que atividades que eu preciso fazer para que essa entrega exista. A nossa lista de atividades, normalmente, ela vai ficar bastante longa. Só que é a previsão do trabalho que a gente vai fazer. Ficar mais curta significa o seguinte: não previ o que eu ia fazer. Fiquei longa, ok, significa que eu previ tudo o que eu ia fazer. Feito isso, então, a gente fez uma coisa importante, que é o que o cliente quer, que está na WBS, na declaração de escopo no dicionário, já está aqui declarado na lista de atividade, o trabalho que a gente vai fazer. Então, em termos de trabalho, a gente está bem endereçado. Agora, para controlar o projeto, para ter qualidade e que tudo dê certo, a gente vai fazer o plano de gerenciamento do projeto no sentido de complemento de práticas de gerenciamento. Ou seja, planejar a qualidade. Pessoal, o que vocês fariam em termos de qualidade no projeto lá Churrasco? Que qualidade que vocês mediriam? O que é importante ter qualidade? Temperatura da cerveja? Sim. Sabor da carne? Sim. Então, aqui a gente vai dizer o que vai avaliar e como vai ser avaliado. Isso a gente vai basear no seguinte: primeiro a gente tem que definir o que é qualidade para o cliente, ele pode dizer para a gente, e depois a gente vai dizer o que é qualidade para nós, do nosso trabalho. Então a gente vai planejar as atividades de qualidade. Isso aqui, pessoal, vai ter algumas entregas de avaliação de qualidade. Tipo, avaliar as bebidas, né? Como que a gente vai avaliar? Verificando a temperatura. Isso volta como uma entrega de qualidade da WBS. Então tem uma caixinha de entrega de gerenciamento de projeto, outra caixinha qualidade, debaixo da caixinha qualidade eu vou ter temperatura da bebida. Então é uma avaliação de qualidade. Pessoal, percebam a mecânica. Entrega de gerenciamento de projetos. Para cada entrega eu não tenho atividades? Então eu vou dizer na lista de atividades o que eu vou fazer para avaliar a temperatura da bebida no churrasco. Então aí a mecânica está ficando completa, né? Porque o trabalho do cliente, o que ele quer, já tem trabalho declarado. Agora as atividades de gerenciamento do projeto, como avaliar a qualidade, eu declarei com vocês o que é a qualidade, voltei para o WBS dizendo que isso é uma entrega de gerenciamento de projeto. Para toda entrega eu tenho um trabalho. Então, ou seja, eu não estou esquecendo inclusive das atividades de gerenciamento. Então essa mecânica fica interessante nesse sentido. Se eu tiver outras coisas de qualidade, elas vão virar entregas de qualidade também, né? Aí, sequência disso, eu vou fazer um checklist. Checklist de teste é o passo a passo dos testes que vão ser realizados, que dão apoio para o plano de qualidade. Então, para verificar a temperatura da bebida, pessoal, eu vou verificar a temperatura, fazendo que teste? Verificando a temperatura enquanto ela estiver acondicionada no freezer. Depois, quando ela for servida, qual que é a temperatura que é? Então, eu vou descrever quais testes vão ser feitos antes, durante o evento. Então, eu faço um detalhamento dos testes. Passo seguinte, planejar a comunicação. Quem precisa de qual informação? Em projetos, churrasco não tem comunicação, por assim dizer, mas em projetos normais eu tenho relatório de progresso, eu preciso informar que teve mudança no projeto, eu preciso informar que uma fase mudou, que uma fase terminou, né? Então tudo isso eu preciso informar alguém. Então eu vou verificar quem que precisa de alguma informação e vou declarar que o plano de comunicação vai ter essas informações para estas pessoas. Então eu vou verificar. Quem precisa saber do quê? Quem precisa saber do quê? Stakeholders. Quais stakeholders precisam de qual informação? Aqui também a gente coloca detalhe da informação, se eu preciso detalhado ou sumarizado. Qual que é a frequência? É mensal, quinzenal? Né? Quem emite essa informação? Né? Gerente do projeto, é outra pessoa? Quem recebe a informação? Plano de comunicação. Pessoal, se eu tiver um relatório de acompanhamento aqui, eu vou dizer que isso é uma entrega de gerenciamento de projetos de comunicação. Volto para o WBS aqui, alimento a caixinha de gerenciamento de projetos com uma outra caixinha, comunicação. Debaixo de comunicação, relatório de progresso do projeto. Pessoal, me fala o seguinte, que atividades que a gente tem que fazer para um relatório de progresso do projeto existir? Que trabalho que a gente tem? Tem que coletar os dados? Sim. Tenho que analisar e gerar o relatório? Depois eu tenho que fazer uma reunião para colocar ele em prática, para comunicar ele? Vou divulgar o relatório, reunião de acompanhamento, né? Então eu tenho 3 atividades associadas ao relatório de progresso do projeto. Então se há uma entrega aqui, se torna atividade de novo. A lista de atividades está ficando maior ainda. E vai ficar maior, porque a reunião de acompanhamento de projeto é semanal às vezes, né? O patrocinador é mensal, com a equipe é semanal. Com quem eu contratei é semanal também. Então tem um monte de atividade relacionada a progresso do projeto, acompanhamento, e vai deixando a nossa lista de atividades maior. Está cada vez maior. Só que será que ela está errada
porque ela está muito grande, ou esse é o trabalho que eu tenho que fazer? Se estiver desconfiado, dá uma passada nela, faz uma análise crítica, tipo, o que eu preciso, o que eu vou tirar daqui, porque tem muita coisa. Passou o olho, né? Dá para tirar alguma coisa? Tira, porque trabalho à toa a gente não precisa. Se der, para ficar mais simples, melhor. Agora, se não der, esse é o trabalho que a gente vai fazer daqui a 8 meses. Previsibilidade. Né? Então eu não estou adivinhando, eu estou fazendo uma mecânica que faz com que eu consiga prever o que eu vou fazer lá no futuro. Então, a entrega de comunicação virou um pacotinho de trabalho, se torna atividade também. Sempre, para cada pacote de trabalho, eu tenho atividades que eu tenho que realizar. Próximo passo, então, planejar recursos humanos. Aqui, pessoal, no projeto, pode ser que eu tenha projetos específicos, ainda mais para vocês, tecnologia nova, inovações, as questões, pode ser que a gente tenha funções, título do cara, qual que é o cargo do cara, o que ele vai fazer no projeto. De repente, o que ele vai fazer no projeto demanda uma especialização que a gente não tem. Então tem que programar um treinamento para essa pessoa. Então, além dele saber a função e a responsabilidade porque está escrito, não tem tipo, não sabia que eu precisava fazer isso. Não, está escrito, o cara leu, ele sabe o que ele tem que fazer. Fora isso, a gente preveu também que ele tem que fazer um treinamento porque ele não tem a competência para fazer o projeto. Isso daqui vem com uma necessidade de treinamento. Para o WBS, entrega e gerenciamento de projeto, RH, treinamento em tal. Né? O que eu tenho que fazer de trabalho para entregar o treinamento nessa tecnologia? Esse trabalho, para produzir essa entrega e treinamento, vem para a lista de atividades. Tenho mais atividades para fazer em algum momento do projeto. Elaborar apostila, treinamento, preparar, enfim. E aí a gente vai para o próximo passo. Riscos. Né? Nesse cenário todo, a gente já tem uma série de dados, uma série de informações que eu consigo visualizar quais riscos a gente tem no projeto. Então, a gente vai verificar, tipo, será que pode haver uma mudança de investimento nesse projeto no meio do tempo? Eu vou classificar um risco. Será que pode haver a saída de uma pessoa da equipe no meio do projeto, uma pessoa importante? Vou identificar um risco. Pessoal, se o risco existir, a gente vai definir probabilidade e impacto desse risco. E tem que planejar uma resposta para esse risco também. Aí é o seguinte, se o cara vai sair do projeto, é uma pessoa importante, então eu vou ter ações para esse cara não sair do projeto. Né? Mas mesmo assim, se ele sair do projeto, eu tenho que responder esse risco, porque eu fiquei na mão. Então eu tenho coisas que eu faço antes para ele não sair. Mesmo assim, se ele sair, eu tenho que ter um plano de resposta para após ele sair. Então, isso, os riscos que estiverem aqui, viram entregas no WBS também. A gente volta lá para o WBS, caixinha de gerenciamento de projeto, outra caixinha riscos, debaixo de riscos, recurso, quer sair do projeto. Né? Política de investimento vai mudar. Então, aqui, pessoal, para essa entrega de gerenciamento de projeto e riscos, para o recurso que vai sair, eu vou ter atividades na lista de atividades, que é para convencer ele a não sair durante o projeto. Né? E vou planejar também, fora da lista de atividades, o meu plano de contingência, o plano de resposta, caso ele saia. Não está na lista de atividades aqui a resposta ao risco, porque isso só vai ser implementado se o risco ocorrer. Se não ocorrer, esse plano não é colocado em prática. Mas eu tenho mais atividades aqui para a WBS que foi alimentada. Aí a gente continua aqui, compras e aquisições. Compras e aquisições, pessoal, é o seguinte, tudo que um projeto faz aqui é feito aqui dentro ou tem que contratar alguma coisa fora? Algum serviço. Né? Sei lá, gráfica, pode ter que contratar alguma coisa de gráfica, pode ser que tenha que comprar máquina também, né? Ou eu contrato serviços ou eu compro alguma coisa. Então, aqui a gente já tem informação suficiente para saber o que a gente vai comprar e o que a gente vai contratar. Então, o que a gente tem que definir aqui é, primeiro, o que a gente vai comprar ou contratar, que tipo de contrato? Custo reembolsável, é um cara que trabalha para mim, contrato o serviço dele, vou pagando em acordo com ele entrega de serviço. Ou preço fixo, eu pago um tanto por esse trabalho. Terminou na data, ótimo, ele recebe o dinheiro. Terminou antes, recebe o dinheiro. Terminou depois, prejuízo dele. Né? Defino aqui o que eu vou comprar, tipo de contrato, quando eu vou comprar e quanto também. Aqui, pessoal, isso vai para a WBS, se torna uma caixinha de gerenciamento de projetos, compras e aquisições. Debaixo disso eu tenho equipamentos, serviços de gráfica e outras coisas. Para cada nova entrega, eu tenho atividades necessárias para que essa entrega exista. Então, eu vou escrever isso na lista de atividades de novo. Né? Então, estou sempre voltando a WBS, lista de atividades. Planejo, WBS, lista de atividades. Planejo, WBS, lista de atividades. Pessoal, está prevendo tudo que a gente vai fazer de uma maneira muito mais segura, muito mais consistente.
gente fica com muito mais confiança nisso, né? Ao passo que a gente fica com medo também, porque aí começou a crescer o trabalho e fala assim, pô, é muita coisa, parece que tem coisa errada, né? Mas não, é a previsibilidade do que vai acontecer no futuro. Feito as compras, então, aqui a gente já passou por todos os processos de gerenciamento, aí a gente tem condições de gerar o cronograma, pessoal. Só agora que eu faço cronograma. No dia a dia, as empresas, o que eles fazem? Cronograma primeiro. Pessoal, olha quantas atividades a gente fez até agora, né? Para que eu ia fazer o cronograma antes? Eu estou planejando atividades até agora, né? Então só depois que eu planejei tudo é que eu faço o cronograma. Aqui sim, no cronograma, então, nessa hora, eu tenho condições de falar, a lista de atividades vem aqui para o cronograma. Aqui, o que eu faço depois? Sequenciamento de atividades. O que eu faço agora, o que eu faço depois? Essa tem que terminar para outra começar. Essa eu faço em paralelo. Depois eu faço outra coisa, estimar recursos da atividade. Para cada atividade que tiver aqui, quem vai trabalhar na atividade? Recurso humano. Que material que eu vou usar? Que equipamento que eu vou usar? Que recurso financeiro eu preciso usar? Recurso financeiro é o seguinte, vou no cliente, eu preciso de dinheiro para táxi, é recurso financeiro. Vou no cliente, no outro estado, preciso de recurso financeiro, táxi, recurso financeiro, alimentação, almoço, jantar, né, hospedagem, transporte aéreo, por aí vai. Recurso, máquina, material, equipamento, recurso humano, instalação, tudo que precisa para realizar a atividade, uma a uma. A gente analisa uma a uma. Depois disso, pessoal, a gente já pega e já fala também qual que é a taxa, qual que é o custo desse recurso, né? Em função do recurso, eu posso estimar a duração da atividade. Não poderia estimar antes, porque eu faço no tempo. Vocês podem fazer em outro tempo. Então, se sou eu que vou fazer a atividade, essa atividade tem a duração de 8. Se fossem vocês, seria mais rápido, mais demorado, mais... Enfim, vai variar o tempo, de acordo com o recurso, com a máquina que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente está fazendo um cronograma completo. Então, a gente definiu as atividades, trouxe para cá, sequenciou, estimou recursos da atividade, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos, estimou a duração. Quando a gente fez isso, a gente tem todos os dados agora e só agora para calcular o custo do projeto. Antes a gente não tinha. Né? Então, aqui eu vou pegar, de novo, atividade por atividade, quem trabalha nela? Tal pessoa. Qual que é o custo hora dessa pessoa? Tanto. Qual que é a duração? Multiplica a duração da atividade vezes o custo da pessoa. Que máquina que vai ser utilizada? Qual que é o custo? Que material que vai ser consumido? Qual que é o custo? Aí eu tenho o custo por atividade. Somei tudo isso, pessoal, aí eu vou somar mais uma coisa. Reserva de contingência de riscos. Os riscos que eu planejei, se eles acontecerem, eu preciso de uma reserva de contingência. Então, eu somo as reservas de contingência aos custos das atividades e isso a gente dá um nome de orçamento. Feito isso, esse trabalhinho aqui, nessa sequência, com essa lógica, a gente está com um planejamento razoavelmente maduro. Esse planejamento não é perfeito, ele vai ter mudanças na realização do projeto, mas com esse planejamento as mudanças são muito menores. Né? Fazendo esse planejamento eu gerencio. Né? Sem fazer esse planejamento eu vou fazer o que aparecer na frente, porque eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, dessa forma é muito melhor. A gente pode melhorar em acordo com o passar do tempo. Vai tendo mais informações, a gente atualiza o plano do projeto. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Plaquete.